eu saí, eu ficava murmurando, sim, murmurei. Falei assim, por que está acontecendo comigo, logo comigo, tantas pessoas, e por que eu fui escolhida a passar? Olha só, nesse vídeo a gente vai falar sobre o prêmio que você já ganhou, um prêmio maior que o da Mega Sena, sem você saber. Para quem não me conhece, eu me chamo André, sou formado em coach, eu amo estar fazendo isso aqui, tá? Que é contribuir na sua vida, tá? Então eu vou contribuir na sua vida com o que eu sei, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com o que eu já venci na vida, e eu vim contribuir na sua vida para que você entenda e possa tirar o melhor desse vídeo para você, tá bom? Para o seu crescimento. Olha só, nesse vídeo a gente vai falar e eu vou te mostrar, eu vou te provar que você tem um prêmio, que você já ganhou um prêmio maior do que a Mega Sena, maior que o prêmio da Mega Sena, e você não sabe disso. Para quem não sabe, eu vim de uma família, a gente veio de uma família, assim, a gente não tinha tudo o que a gente queria, mas a gente também não passou fome. Foi uma família assim que a gente viveu bem, né? Não chegou a passar fome, mas sempre tinha o que precisava. E o que acontece? Em algum momento da minha vida, eu tive que sair da casa dos meus pais. Eu morei com meu pai até os meus 19 para 20 anos de idade. E logo em seguida eu tive que sair à força. Não que eu queria, mas sim pelas adversidades que tinham acontecido na minha vida. Os desafios que eu já vinha enfrentando, chegou nesse momento que eu fui expulso por mim mesmo da casa dos meus pais. E aí eu vou te falar. E aí foi onde que a minha vida começou, sem eu saber. Começou o que, André? Começou as dificuldades, os desafios. Eu tive que morar de favor, né? Tive que morar com os meus tios, passei um tempo lá. E nesse tempo, passei um pouco também na casa da minha irmã. Então, para depois eu vim morar no meu apartamento, na minha casa, com a minha família. Mas o que eu vim te dizer aqui? E disso tudo, qual que é o benefício que eu tive? Na nossa vida a gente tem propósito. Propósito quer dizer uma missão para cumprir aqui na Terra, porque a gente não veio aqui a passeio. A gente não veio aqui a brincadeiras, tá? Se você não entendeu isso, em algum momento eu espero que você entenda que você veio aqui para cumprir uma missão. Você tem um propósito, você ainda só não descobriu. Ou já descobriu, tá? E está vivendo com o seu propósito. Enfim, eu tive que morar na casa do meu tio, depois na casa da minha irmã, e depois eu vim para a minha. Mas para isso acontecer, eu ganhei o meu maior prêmio. Um prêmio que, para mim, hoje, eu reconheço ele como o maior prêmio, o melhor prêmio. Como se fosse melhor que a Mega Sena, o prêmio da Mega Sena, que vale milhões. Sim. Por quê? Porque nessa dificuldade que eu enfrentei, eu descobri o meu melhor potencial. Eu descobri realmente quem era o André. Eu descobri também o meu propósito. O porquê que eu estava aqui nessa terra. O porquê que aquilo tudo teve que acontecer. Eu estava tão bem lá na casa dos meus pais, tranquilo, no meu conforto, mas quando de repente tudo desmoronou. Tudo começou a dar errado. E você pode perceber, em algum momento da sua vida também, as coisas que você mais queria começou a dar errado. As coisas que você sonhou começou a dar errado. As coisas que você sempre quis começou a dar errado. Nada começou a dar certo. E o porquê que começou a dar errado em vez de dar certo? Então, e esse foi o porquê. E eu falava assim, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Essa diversidade, essas coisas acontecendo comigo? Aí eu peguei, naquele momento, naquele ano, eu não entendi nada. Eu só fui arrastado, eu fui para uma casa, fui para outra, e chegou, quando eu estava morando com a minha irmã, eu falei assim, eu preciso de arrumar um lugar para mim morar e construir a minha família. Pela primeira vez na vida, eu pensei em família, em construir a minha família. Porque até então, antes dessa época, eu só
queria o quê? Só queria festa, só queria aproveitar. Eu falava assim, eu tô novo, eu tenho que aproveitar a vida. Essa era a minha história, essa era a minha historinha que eu contava para me manter naquela mesma vida. Mas só que quando de repente tudo começou a dar errado, e eu comecei a pensar em quê? A arrumar uma casa para mim, a começar a ter uma família, comecei a pensar, a ter uma esposa, eu falei assim, eu preciso de uma família. E foi que onde tudo começou a querer se encaixar. Por quê? Porque eu estava num lugar, eu estava em uma casa dos meus pais, mas ali não era o meu lugar mais. Ali já tinha andado basta. Aquele dia foi o último dia para mim estar lá. E esse foi o maior prêmio da minha vida. Porque foi lá, nessa adversidade, que eu entendi o que eu precisava para me completar a minha missão na Terra. E eu quero falar para você, hoje você pode ter enfrentado alguma adversidade, ou você está enfrentando essa adversidade, essa dificuldade, esses desafios das coisas estar dando errado, você às vezes não está dando muito certo com seus pais, ou com seus avós, com a pessoa que você convive, as coisas estão dando errado por um motivo. E às vezes esse motivo você não vai saber agora. Você precisa apenas passar por ele. Você precisa ser forte para passar por ele, para você realmente entender por que essa adversidade veio para você, logo para você. E a minha adversidade foi para me tirar da zona de conforto. Porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a buscar crescimento. Porque eu vi que o meu salário não era o suficiente para manter minha casa e manter uma família. E logo aí foi a segunda vez que eu comecei a pensar em quê? Em crescimento. O primeiro pensamento que veio quando eu saí foi o quê? Foi ter uma família. O segundo pensamento que eu comecei a pensar foi o quê? No meu crescimento. Eu queria crescer profissionalmente, eu queria crescer. Então foi aí que começou a minha primeira busca. O meu segundo prêmio, maior do que a Mega Sena. Porque isso não tem preço. Isso são coisas que ninguém pode tirar de você. Mas como que eu entendi que isso foi um prêmio para mim? Um prêmio divino enviado pelo Criador? Olha só. Quando você passa por um desafio ou passa por algo difícil na sua vida, você tem que entender isso. Você tem que aprender, ressignificar. Pode ser independente de qualquer situação que você vem enfrentando. Mas você tem que entender o motivo de ressignificar. Eu poderia dar milhares e milhares de desculpas por não sair da casa dos meus pais. Eu tinha milhares e milhares de desculpas. Quando eu saí, eu ficava murmurando, sim, murmurei. Falei assim, por que está acontecendo comigo, logo comigo, tantas pessoas, e por que eu fui escolhida a passar por isso? Só que ali, na verdade, eu não entendia nada. Mas depois de ter passado, eu entendi que eu fui o único a ser escolhido pelo Criador para cumprir uma missão. E naquele momento, ele me arrastou pelo meu propósito. Por que começou por ali? Começou pelaquela adversidade. Eu não sabia o que eu estava passando, eu não sabia o porquê que eu estava passando. Mas hoje eu entendo, eu precisava de cura emocional, cura física. Eu precisava de cura. Eu precisava de entender quem que realmente era o André e qual que era o meu objetivo, a minha missão aqui. E eu identifiquei e eu me curei. E o que eu fiz? Eu voltei para trás e comecei a salvar aqueles que queriam ser salvos. Eu voltei para trás e comecei a mostrar para aquelas pessoas que não acreditavam que é possível viver o melhor dessa terra. E essas pessoas começaram a acreditar. E essas pessoas começaram a acreditar, começou a dar certo. Essas pessoas começaram a mudar, começaram a evoluir. E aí foi onde que começou o meu propósito. Foi aonde que eu comecei a fazer o quê? A gravar no Instagram, a fazer vídeo para o YouTube, a fazer curso digital, a fazer atendimento individual de coach, te levar para o próximo nível. Foi aí que começou a minha jornada para contribuir na sua vida, para mostrar para você que existe
uma nova versão aí dentro de você, uma nova capacidade. Não uma capacidade de frustração, de tristeza, não. Mas eu posso te mostrar o melhor que existe dentro de você. E esse foi o terceiro prêmio. Como se fosse o prêmio da Mega Sena para mim. São coisas que não têm preço. São coisas que não têm preço. E hoje eu quero que você entenda qual foi a sua maior dificuldade, qual foi a sua maior adversidade que você vem enfrentando. E a sua recompensa da Mega Sena está lá. Está na sua adversidade. Às vezes você não quer voltar e olhar para trás porque foi doloroso, pode ser um abuso físico, verbal, agressão, pode ser seu marido, a sua esposa, pode ser seu pai, sua mãe, alguma briga, algo do tipo, algo você enfrentou que foi muito difícil para você, mas entenda, nessa dificuldade está o seu prêmio, basta você ressignificar. Pare e pensa, olha para a sua dificuldade que você vem enfrentando e olha para ela, o que ela te acrescentou, o que essa dificuldade, o que essa pessoa te fez tornar de melhor, de bom, e comece a olhar para isso com outros olhos, com outros olhares. Olha diferente. Às vezes você só é quem você é hoje por você ter passado aquilo, por não ser igual àquelas pessoas. Então comece a olhar diferente. Esse é seu maior prêmio. Eu tive um treinamento, um treinamento para coach em São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. E eu conversando com algumas pessoas, uma delas me chamou a atenção. Ela falou assim, hoje eu formei, hoje eu ganho bem, hoje eu tenho meu próprio salário, vou comprar minha casa. Sério. E eu perguntei para ela, e o que te fez a chegar nesse nível? Ela pegou, olhou para mim e falou assim, a única coisa que me fez é que eu não queria ser igual a minha mãe. Pelo que ela me fez, pelo que ela me deu de tratamento, de carinho, de amor, que não teve, por isso que eu determinei a ser quem eu sou hoje. Ela falou desse jeito para mim. Eu peguei, virei para ela e falei assim, e o quanto que você tem agradecido ela? E ela ficou calada. Por quê? Porque naquele momento ela começou a olhar com outro olhar. Se ela não tivesse passado pelaquela dificuldade, talvez ela não seria quem ela é hoje. E hoje pode estar acontecendo isso com você. Quem que você tem que olhar? Para qual história que você tem que olhar e dar um novo significado? E não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Tá? Dá um novo significado. Por quê? Porque se você chegou num certo nível, quando você olha para aquela história, mesmo que foi dolorosa, mas de gratidão, que perdoa a pessoa, libera perdão para a vida da pessoa, você triplica o seu nível. Se você chegou aqui, você vai chegar aqui. Não tem erro. Não tem erro. E isso pode ser o que está faltando para você hoje, para você ir para o seu segundo nível. E eu te pergunto, até quando você vai ficar aí sem agradecer aquela pessoa que te fez te tornar quem você é hoje?